O vídeo que eu fiz falando do Simples Nacional deu uma baita confusão, todo mundo veio comentar no Instagram, no TikTok, e aí eu vim fazer um vídeo aqui para explicar um pouquinho mais sobre o Simples Nacional. Falei lá do Simples Nacional, que ia sofrer com a reforma tributária, e algumas pessoas vieram questionando, se vender para pessoa física não muda nada, se entrar no regular, né, no regime regular de IBS e CBS, também não muda nada, então eu vim aqui esclarecer esses pontos para que você possa entender se muda ou se não muda. E eu separei 3 pontos para a gente conversar, se muda ou se não muda. E o terceiro ponto eu considero aqui que é o mais importante, então eu te convido a ficar aqui comigo para a gente conversar sobre isso. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Vitor, eu sou contador, administrador de empresas e especialista em reforma tributária. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui para você é que você precisa entender de uma vez por todas, faltando agora praticamente 9 a 10 meses para a reforma tributária entrar efetivamente em vigor, que essa reforma não é exclusivamente sobre tributos. Ela é muito mais sobre preços do que sobre tributos. E eu vou te falar por quê. Primeiro, que assim, ela vai mexer nas alíquotas de preços, né? Então você vai ter uma alíquota diferente, isso vai impactar no preço de venda. Obviamente você vai se creditar, né? A dinâmica de débitos e créditos vai estar presente nesses novos impostos, a depender do seu regime tributário, mas ele vai impactar diretamente tanto nos preços de compra, né? Então no preço do que você compra e você contrata e consequentemente no seu preço de venda e consequentemente se mexe no seu preço de compra e no seu preço de venda. Se você não tiver tudo isso muito bem equalizado com as novas regras, você vai ter um problema na sua margem de lucro e é aí que o problema entra. Então você precisa entender que essa reforma não é exclusivamente de tributos, apesar dela chamar tributária, mas ela é uma reforma que vai impactar principalmente preços. E se você não souber recompor os seus preços de venda e saber negociar com seus fornecedores os seus preços de compra, você pode ficar ali meio a ver navios com essa questão da reforma. Segundo ponto, como é uma reforma que vai impactar muito os preços, que nem a gente viu no ponto 1, tanto de compra quanto de venda, se o seu preço estiver errado, já era. Por quê? Se você não conseguir precificar o seu produto ou o seu serviço corretamente e ele estiver muito próximo de um concorrente, obviamente estou falando você no Simples Nacional, né? Estamos aqui falando de empresas do Simples Nacional. Então, o que acontece? Se você é uma empresa optante pelo Simples e você não está no regime regular de IBS e CBS e você não tiver com o seu preço de venda muito bem ajustado com as novas regras, você pode ficar com o seu preço fora, muito próximo de um concorrente que é optante pelo lucro presumido ou lucro real. E qual vai ser o problema se isso acontecer? É que quando você prestar esse serviço para uma outra pessoa jurídica que esteja no regime regular de IBS e CBS, ou lucro presumido, lucro real, os créditos que você vai levar são só os créditos pequenos dentro do Simples Nacional, né? Então, se você tiver um preço muito atrativo, muito competitivo, os seus créditos menores talvez não façam diferença para aquela empresa, porque vai ter uma vantagem no preço. Agora, se o seu preço de venda não tiver muito bem ajustado com essa nova realidade, pode ser que você não leve todos os créditos e aí o seu custo, apesar do seu preço ser menor porque você está no Simples, o custo para quem está comprando pode ser maior, né? Por quê? Porque os créditos são menores. Então tudo isso vai exigir uma dinâmica de análises de precificação, né? Como eu falei no ponto 1, é muito sobre preço, então vai exigir uma nova dinâmica de precificação para que você não fique fora muito dispare, né, no preço dos seus concorrentes que não estão no Simples e você perca a sua competitividade no mercado. E o terceiro ponto, que para mim é o principal de tudo, que vai dizer ali esse segundo, né, que vai te encaixar ali no segundo bom, quem é você na fila do pão?
traduzindo isso para o nosso mercado tributário, em que etapa da cadeia você está e para quem você vende, de quem você compra, quem é você na fila do pão. Por que que isso é extremamente importante? Porque os seus fornecedores, se os seus fornecedores forem não optantes pelo Simples Nacional, quando tiver o IBS e a CBS ativas, pode ser que na precificação deles, eles estejam levando em consideração que quem compra e quem contrata vai usufruir o crédito e talvez o preço esteja mais alto. E se você vende para uma pessoa física, realmente na sua venda talvez não tenha muito impacto, porque uma pessoa física não é contribuinte de IBS e CBS. Em alguns casos é, mas a maioria não será, digamos assim, tá? Então, se você vende para uma pessoa física ou para uma outra empresa do Simples Nacional que não está no regime regular de IBS e CBS, provavelmente na sua venda você vai ter poucos impactos, mas por isso que eu falo, quem é você na fila do pão? Porque se você vende para empresas grandes, que são optantes pelo lucro real, lucro presumido, ou até empresas que são optantes pelo Simples, mas estão no regime regular de IBS e CBS, sinto muito lhe dizer, mas sim, você pode ter problemas com essa venda e com essa prestação de serviço, tá? Tudo isso, para resumir esse vídeo, é o seguinte: eu gostaria que você entendesse que a reforma tributária não é única e exclusivamente sobre tributos, apesar dela chamar tributária, né? Porque a gente vai ter mudanças significativas na formação de preço, porque agora o preço, o imposto, né, os preços vão ser novamente reformatados em várias etapas, porque a reforma tributária tem várias etapas de implementação, então vai haver algumas janelas de reprecificação, né, de acordo com as mudanças que forem acontecendo, e agora o cálculo dos impostos ele não é mais por dentro, né? Então, quando você paga um valor, esse valor não vai estar contemplando ali o imposto vai ser sempre por fora, então vai mudar toda a precificação, todo o jeito de precificar produtos e serviços, e isso é extremamente importante, fora a questão do fluxo de caixa que a gente vai tratar num outro vídeo, certo? Se você tem dúvidas sobre a reforma tributária, comenta, entre em contato com a gente que eu vou estar aqui à sua disposição para a gente trocar uma ideia, certo? Valeu, obrigado!